A gente fala sobre a CPI das bets que começou agora em novembro no Senado Federal. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Senador Humberto Costa, uma satisfação enorme receber o senhor aqui no Café PT, mesmo que de forma virtual. Seja muito bem-vindo. Como vai o senhor? Vou bem, uma alegria poder falar com você, Anderson. Quero saber o processo de investigação sobre o que acontece hoje no nosso país com esse processo de legalização das apostas, tanto online quanto presencialmente, e as repercussões que isso tem tido na vida da população brasileira. Nós temos acompanhado por matérias que saem nos jornais ou pela experiência individual de cada um de nós, de pessoas que desenvolveram uma espécie de ludopatia, não é? Uma dependência pelo jogo, que faz com que muitas delas apostem todas as suas economias nesse tipo de jogo e que se tornem, muitas vezes, pessoas inteiramente arruinadas. Por outro lado, também existem as ações que são feitas por empresas de apostas e que têm o objetivo claro de fraudar o apostador, muitas vezes usando a intermediação dos chamados influenciadores. E afora isso, existem outras possibilidades que certamente estão acontecendo e que dizem respeito à lavagem de dinheiro, à utilização por organizações criminosas. Então, tudo isso precisa ser objeto de investigação e, quem sabe, algumas mudanças na legislação para que possamos minimizar esse problema. Mudanças importantes, inclusive, né, senador? Como o senhor falou, as pessoas, muitas delas estão comprometendo todo o orçamento da família, né, com esses jogos online, muitas vezes também, aí, como o senhor disse, influenciadas pelos influenciadores. A gente muitas vezes é bombardeado, né, por propagandas, tanto nas redes sociais, até mesmo pela TV, justamente incentivando que as pessoas procurem essas casas de apostas na internet. Agora, senador, quais são os atores, né, que a CPI ela pretende investigar, pretende ouvir realmente, para poder chegar realmente às conclusões que se esperam? Bem, naturalmente as casas de apostas estão em primeiro lugar, não é? Vamos ouvir também as autoridades públicas, especialmente aquelas que já vêm desenvolvendo algum tipo de trabalho de investigação dessas denúncias. Na primeira sessão da CPI, inclusive, nós tivemos a participação de um delegado do estado de Pernambuco que participou daquela investigação chamada Operação Integration, e que investigou chamada Esportes da Sorte, não é? Vamos ouvir também representantes do governo para saber o que o governo está fazendo para ampliar a regulação sobre esse tipo de atividade. Vamos ouvir especialistas na área de saúde mental, o próprio Ministério da Saúde também, porque, como eu disse, o que nós estamos estimulando ou nós estamos permitindo que aconteça é o desenvolvimento de um tipo de adição ao jogo, né? Uma ludopatia, uma doença por jogos, né? Então, esses todos serão protagonistas das audiências que nós vamos fazer, assim como influenciadores, né? E outros atores que, direto ou indiretamente, têm a ver com esse universo das apostas. Senador, a CPI ela também investiga a associação dessas bets com organizações criminosas, não é isso? Há suspeitas também nesse sentido, senador? Sim, com toda certeza. Não só em alguns casos, a própria empresa de apostas pode se configurar como um tipo de organização criminosa que atua de forma fraudulenta para prejudicar os apostadores, como também esse esquema da aposta pode
representar uma forma engenhosa de lavagem de dinheiro que vem dos mais diversos, das mais diversas origens, né? E, naturalmente, de organizações criminosas, do tráfico de droga, da agiotagem, de todo tipo de atividade criminosa que demanda um processo para a lavagem do dinheiro que foi resultado daquela atividade criminosa, né? Então, com certeza, nós vamos também identificar a atuação de organizações criminosas, do crime organizado, de facções, né, na utilização das apostas para diversos fins. Senador, a gente há pouco tempo atrás, a gente quase não ouvia falar realmente, pelo menos eu, e aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas pelo menos eu não ouvia muito falar nessas casas de apostas, nas bets, e realmente de alguns anos para cá isso veio se tornar uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Onde a gente vai, a gente é bombardeado muitas vezes. Na opinião do senhor, senador, esse boom que se deu nas casas de aposta hoje no Brasil, teve algum motivo específico? Bem, eu particularmente sou totalmente contra qualquer tipo de regulamento, de legalização desse tipo de atividade. Eu sou frontalmente contra qualquer tipo de aposta, essas coisas. Porém, o que nós temos que saber é que elas existem hoje no mundo inteiro, né? São uma atividade econômica forte e, no caso do Brasil, elas existiam ilegalmente, né? Sim. Boa parte delas com sede em países estrangeiros, drenando o recurso da nossa economia para esses países, para esses grupos, a grande maioria deles, grupos criminosos. Então, o governo legalizou. Agora, legalizou, eu acho que ainda com uma regulamentação um tanto frágil, por isso que nós todos estamos cobrando permanentemente do governo que apresente uma proposta de regulamentação muito dura, muito forte, para impedir que esses problemas que estão sendo totalmente visíveis agora, eles possam ser superados. Não que eles deixem de existir, mas eles podem ser minimizados. É preciso fazer campanhas educativas, especialmente para os jovens. Devemos proibir o acesso de menores de 18 anos à possibilidade de fazer apostas. Um grande debate que vai surgir é o debate sobre a publicidade dessas casas de aposta. Hoje, essas empresas estão financiando campeonatos de diversos esportes, times de futebol, festas, shows. É preciso regulamentar isso, porque é uma ação que deixa sem controle uma atividade que pode ser danosa às finanças das pessoas, às finanças do país e às finanças, eu diria, daquelas pessoas que apostam, né? Só alguns exemplos que são importantes de a gente dar, não é? Muita gente diz assim, mas, por favor, vocês são contra a loteria esportiva ou Mega Sena? E acontece que os estudos têm demonstrado que uma coisa importante para gerar a dependência é a possibilidade de que aquele estímulo que afeta receptores cerebrais que nós temos e com isso dispara determinados neurotransmissores que geram prazer, a repetitividade e a possibilidade de fazer seguidamente. É como uma dependência de uma droga, como o crack. Então, o que é que acontece? Com a Mega Sena ou com essas outras loterias, você aposta para daqui uma semana ou 3 dias, 4, saber o resultado. Né? Exato. E nem gera aquela situação de frustração, nem aquele impulso de querer jogar 200 cartões para participar da Mega Sena. São coisas diferentes. A aposta, ela não só permite, como ela estimula que você jogue. Em perdendo, você quer recuperar o que perdeu. Isso. Em ganhando, você quer ganhar mais. E, portanto, isso gera, de fato, uma dependência.
Tanto é que há pessoas que, do mesmo jeito que acontece com uma dependência de droga, como crack, por exemplo, que ela gasta todas as suas economias, que ela vende seu patrimônio, objetos de ordem pessoal, que retira objetos de casa para vender, para poder apostar, que pede empréstimo consignado para poder fazer aposta. Então, nós estamos lidando com uma patologia mental, uma doença, concretamente, que precisa ser trabalhada. E uma das coisas mais importantes é o esclarecimento e também limitar a publicidade. Uhum. A senadora Gleisi Hoffmann apresentou um projeto na Câmara dos Deputados para proibir a publicidade digital das bets. Eu acho que é muito importante, até porque onde está acontecendo mais fraude é na publicidade na internet. Por exemplo, ontem nós tivemos conhecimento de uma coisa que é absurda. O influenciador, ele recebe no contrato que ele faz com a Bet, primeiro ele recebe um valor pelo número de pessoas que ele traz para se cadastrar na Bet e começar a jogar. Mas ele recebe também um valor até maior pelo número de pessoas que se cadastram, apostam e perdem. Quer dizer, eles lucram com a miséria dos outros, né? E o que é que eles fazem, por exemplo, na publicidade? Ele pega na hora o celular e diz, aí, eu acabei de jogar aqui nessa plataforma, não sei do que, acabei de ganhar 20 mil reais, você pode também ganhar, entre aí. Só que aquilo ali é um jogo controlado. Claro. Aquela pessoa que vai votar, vai jogar pensando que vai ganhar como o influenciador, entre aspas, ganhou, ela vai perder e ele vai ganhar um dinheiro com aquela perda, que foi, na verdade, o ganho da empresa de apostas, né? Tem a publicidade pelos meios de comunicação, tem essa permissividade para o patrocínio de todo tipo de atividade por essas bets. Então, eu creio que nós vamos, sem dúvida, fazer um trabalho que pode ser de muita relevância para o nosso país. Sem dúvida, senador. O senhor lembrou aí também, né, o projeto da deputada federal Gleisi Hoffmann, que agora não está na Câmara, não é isso? Ele depois, provavelmente, ele vai ser apreciado também no Senado, e a posição do senhor realmente é que não haja nenhum tipo de publicidade para esse tipo de ferramenta na internet, né, de jogos realmente na internet. Isso. Assim como acontece... Nem na internet. Sim. Eu acho que não deveria haver nem na internet e muito menos também nos meios de comunicação tradicionais. Vocês lembram que há alguns anos atrás, aí na primeira década do século XX, nós proibimos no Brasil qualquer tipo de publicidade de cigarro. Qual é a diferença de uma coisa e da outra? O cigarro, ele provoca uma dependência grave pela nicotina, assim como o cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, não pode haver publicidade, nem pode haver uso. No caso da Bet, pode haver uso. Agora, publicidade para estimular que as pessoas aflorem com essa tendência individual que elas têm, porque a dependência é algo que a gente traz conosco. Quando a gente se expõe ao fator que gera a dependência se instala e ela vem com todas as suas características. Então, como tal, eu trabalharei como puder para impedir que qualquer tipo de publicidade em time de futebol, publicidade em estádio, publicidade em festa, publicidade em internet, publicidade em rádio e televisão, porque nós estamos estimulando uma coisa que é nociva para a população. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre a CPI das bets com o senador Humberto Costa. Não sai daí, a gente volta rapidão. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer. O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também.
Já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com o senador Humberto Costa sobre a CPI das bets no Senado Federal. E uma coisa que é importante deixar claro, né, senador, é que essas plataformas, elas precisam se sustentar. Então, em nenhum momento, não tem como as pessoas apostarem e ganhar sempre, né? Elas precisam realmente mais perder do que ganhar para que a plataforma ela tenha sustentabilidade. E não só isso, mas aquelas pessoas que idealizaram, que mantêm aquela plataforma, elas possam receber o dinheiro delas, né? Então acaba que o dinheiro que a pessoa está ali empregando, achando que ela vai receber de volta, o sistema ele foi feito, ele foi programado para que as pessoas percam mais do que ganhem, porque senão também não faria sentido realmente manter-se essa plataforma. E uma coisa que é importante observar também é que os donos dessas plataformas eles estão cada vez mais enriquecendo justamente as custas, né, das pessoas que vão ali apostar. E esse é o problema, e é isso que está sendo realmente debatido pela CPI, não é isso, senador? Para que realmente esse tipo de problema ele realmente possa acabar definitivamente aqui no Brasil. Sem dúvida, porque no fim das contas esses jogos terminam sendo jogos de azar, na minha opinião. Exatamente. O que é proibido no nosso país. Tem gente lá no Senado e na Câmara querendo legalizar cassino, inclusive cassino físico. Eu sou inteiramente contra esse tipo de coisa. Mas muitas dessas bets terminam sendo jogos de azar, porque elas colocam tantas coisas para você apostar que não é o raciocínio do apostador, porque tem apostador que ele vai apostar em futebol, ele conhece toda a tabela do certame, ele sabe como é que aquele time está se comportando nas últimas rodadas, se fulano de tal vai jogar, não vai jogar. Mas muita gente vai lá e simplesmente faz a aposta, né? Aposta em cartão vermelho, aposta em cartão amarelo, aposta até em número de laterais que vão ser executados ou marcados pelo juiz, enfim. Então, termina virando realmente um jogo de azar. E como tal, eu acho que a gente deveria coibir o máximo possível. Eu sei que o governo precisa de receitas, eu sei que nós temos que garantir recursos para o governo aplicar, inclusive na área social, enfim. Mas quanto é que não vai custar ao governo depois essas pessoas que se tornam dependentes, não é, daquele tipo de atividade, daquele tipo de vício, vamos dizer assim? Eu lembrei de uma questão aqui agora, senador, que algumas pessoas acabam questionando no sentido de que se o dinheiro é meu, eu posso gastar como eu quiser. Se eu estou a fim de gastar o meu dinheiro com as bets, eu deveria gastar dessa forma. Mas aí, o que a gente está levantando aqui, a questão que a CPI também, que eu acredito que o senhor também se preocupa, é justamente com a questão da saúde pública, né? É até onde o seu dinheiro que você vai gastar ali, com aquelas bets, com aquelas casas de aposta, vai prejudicar até mesmo outras pessoas que estão perto de você. Por exemplo, um pai de família, no caso, não é isso? Sim, são três questões que eu acho que são fundamentais. A primeira delas é essa. Nós estamos despertando em muitas pessoas um tipo de dependência pelo jogo. E essa dependência é igual a qualquer outra, não é? Tudo bem, o dinheiro é meu, eu posso comprar droga? Não, é proibido você comprar droga. Por quê? Porque vai gerar um malefício para você, uma desestruturação familiar, se você se tornar um dependente da droga, porque sem falar que é uma atividade... todo o sistema do tráfico, né? Isso, aquilo é uma atividade ilícita e, portanto, quem oferece a droga oferece porque aquilo dá lucros astronômicos. Então, esse argumento de que eu sou o dono do dinheiro e eu posso apostar, pode, tudo bem. Agora, você não tem o direito de produzir diversos efeitos colaterais que são ruins para si próprio, para a sua família e para o país. Uma constatação que nós já vimos por meio de pesquisas que foram feitas por entidades da área do comércio é que com o advento das bets, o próprio comércio sofreu perdas no sentido da sua atividade, porque esse dinheiro
poderia estar sendo, como era anteriormente, aplicado para as pessoas adquirirem um bem, buscarem um tipo de serviço, mas não, elas estão dominadas por essa dependência de querer o tempo inteiro jogar e ter aquele prazer imediato. Como eu disse, é diferente de uma mega-sena, porque você vai em busca daquele prazer imediato e ele está na sua mão, literalmente na sua mão, que você faz pelo próprio celular, não é? Então, nós, inclusive, vamos ter um comprometimento do sistema de saúde brasileiro com a ampliação dessa dependência que está acontecendo numa rapidez extremamente grande. Não sai daí, porque depois do intervalo a gente continua falando sobre a CPI das bets com o senador Humberto Costa. O Café PT volta já já. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Muito bem, estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos falando sobre a CPI das bets no Senado com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Queria só falar também rapidamente que o Senado ele instalou a CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, né? Eu queria entender um pouquinho melhor qual é a relação entre as duas CPIs, a CPI das bets e essa CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, e qual é o balanço, inclusive, que o senhor faz em relação aos resultados dessa CPI? Veja, as duas CPIs têm uma relação direta, só que a CPI da fraude nas apostas, ela surgiu no momento que o que estava em voga não eram as casas de apostas. Perfeito. Mas a fraude, que pode acontecer, e com certeza acontece nas casas de apostas também, mas as fraudes que estavam acontecendo em relação especialmente a jogos de futebol. Okay. Atores do jogo, juiz, bandeirinha, jogador de futebol, que combinavam de realizar, não entre si necessariamente, mas que acertavam com outras pessoas para dizer que tal evento iria acontecer no jogo, 2 laterais, 4 escanteios, uma expulsão, etc. E outros apostavam para ganhar. Ali era uma fraude ao resultado do jogo, mas era até uma fraude à própria casa de aposta. Não é? Porque, em tese, a casa de aposta não vai fraudar em relação a isso aí, não é? Exatamente. Então, o objetivo daquela CPI foi esse, tem avançado identificando muita coisa, embora as investigações da polícia também já tenham identificado muita coisa. Mas também nada impede que esse tipo de fraude aconteça em relação a todas as bets, não é? Não há impedimento que alguém, mesmo de fora,
possa fazer esse tipo de coisa. Então, em vários momentos nós vamos ter uma interseção desses dois trabalhos aí e eles vão terminar se juntando para nos darem um panorama mais amplo dessa situação no Brasil. Maravilha, senador. Só para a gente já ir para os nossos finalmente aqui no Café PT, voltando aqui para a CPI das bets, queria que o senhor falasse só um pouquinho das perspectivas, né, das expectativas para os próximos dias, o que é que o senhor espera, o que é que deve ser ouvido, enfim, quais são os próximos passos da CPI das bets? Olha, eu acho que nós já temos uma relação enorme de pessoas convocadas, convidadas, nós vamos ouvir gente do Ministério da Fazenda para nos dizer se realmente essas bets estão dando recursos, que estão aumentando a arrecadação, se há algum tipo de fuga de receitas pela forma como elas funcionam, o que é que o governo está fazendo para impedir que as pessoas entrem numa verdadeira ruína pessoal, tornando-se dependentes desse tipo de prática, né? Vamos ouvir os órgãos policiais, o Ministério Público, as polícias, a própria Polícia Federal, que tem uma área específica para fazer investigações sobre essa questão e, portanto, nós vamos também ouvir. Vamos ouvir entidades de saúde que possam falar sobre essa ludopatia, essa dependência que as pessoas têm do jogo, se isso é uma coisa simples, se não é. Queremos saber o que o Ministério da Saúde está fazendo ou vai fazer. Eu acho que a gente devia ter campanhas de esclarecimento. Esse negócio de dizer jogue com responsabilidade para alguém que é dependente, isso não existe. Exato. Tem que haver um trabalho, principalmente junto aos jovens, para dizer não entre nisso que você corre o risco de se tornar um dependente e de comprometer a sua vida daqui para frente, não é verdade? Então, precisamos ter ações educativas na escola, nos meios de comunicação, não é? E, portanto, vamos também ouvir legisladores do nosso país e de fora para saber de que maneira nós temos que aperfeiçoar essa legislação, já que eu acho muito difícil simplesmente proibir o funcionamento dessas casas de apostas, mas como a gente pode fazer uma legislação que iniba não só as fraudes, mas iniba esse estímulo repetitivo para que as pessoas fiquem apostando. Com certeza. Senador Humberto Costa, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Café PT. Desde já faço o convite para o senhor voltar aqui para a gente falar outras vezes também sobre a CPI, os desdobramentos e até mesmo o resultado, tá bom? Conforme a gente for andando aí com a CPI, tá? O espaço está aberto aqui, inclusive. E muito obrigado pela sua entrevista, por esse tempo dedicado aqui ao Café PT. É um prazer falar com todo mundo do Café PT e eu quero voltar para a gente voltar a tratar desse tema. Um grande abraço. Grande abraço, senador. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Café PT.